Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos com profissionais de diversas áreas que passam por estresse, por ansiedade, e a gente quer saber como eles lidam com isso, como é que é o dia a dia deles. Outro dia nós entrevistamos o jornalista André Machado e hoje eu vou conversar com a Kátia Hoffman, que é jornalista, faz a minha assessoria de imprensa, e a Kátia trabalhou 26 anos no Correio do Povo, na Rádio Guaíba. Na Rádio Guaíba. E 3 anos tu trabalhasse como redatora de notícias e 23 anos como editora de correspondentes e demais noticiários. Não entendo de jornalismo, então eu vou te pedir para tu me explicar o que faz o redator de notícias e o que faz a editora do correspondente. Pois é, eu entrei lá, foi assim, eu fiz um teste, né, e precisava de redator para cobrir férias. E eu era recém-formada, fui lá, fiz o teste, escrevi algumas notícias, o editor gostou e eu fiquei como redator de notícias por alguns meses como freelancer. Um mês e meio depois surgiu a vaga, eu entrei como redatora de notícias oficial da empresa contratada e passei a redigir as notícias para os noticiários correspondentes. Então durante 3 anos eu fiz isso. Eu entrei lá com 23 anos. Com 26 anos eu tive a oportunidade de me tornar editora correspondente, que correspondente Renner, que tantas famílias se informavam por esse noticiário e ainda se informam, ainda tem o correspondente. Então, ele foi o meu primeiro estresse, digamos assim, no jornalismo, porque na redação eu tinha aquilo da insegurança ainda, né? Eu ia lá, olhava os textos que o editor corrigia, eu queria aprender, eu queria fazer, mas veio a oportunidade da edição. Eu com 26 anos, com 3 anos de profissão e me deparando com várias outras pessoas que eu achava que tinham mais competência do que eu, e surgiu a oportunidade. Eu tinha pouco tempo para decidir se eu queria ou não. E o meu desafio maior era substituir um colega que eu tinha como guru, que era o Edson Moiano, que para mim eu sempre tive como o melhor editor de todos os tempos, acompanhado do Idalino, que era o editor da manhã também, mas eu trabalhei menos com o Idalino do que com o Edson Moiano, então eu aprendi muito mais com o Edson do que com o Idalino. E tive que decidir isso, né? Era assim, daí conversei com um colega que me deu uma luz, né? Um colega muito divertido, e ele disse assim, olha, é a tua chance, só tu pode decidir, mas é a tua chance, depois tu tem que ver, se tu não abraçar essa, como é que vai ser daqui pra frente, né, a tua carreira. E eu enfrentei o desafio com muita dor, porque foi muito difícil. Várias vezes eu ia para casa chorando porque eu achava que eu não tinha competência, que as pessoas chegavam na redação e não me viam como editora, iam procurar os meus outros colegas para entregar material, porque achavam, de certa forma, duas discriminação, né? Mulher e jovem, né? Então eu enfrentei o machismo, os outros colegas naquela época, mas ao mesmo tempo eu tive um incentivo de outros colegas que me diziam, tu tem competência, tu tem um bom texto, tu vai chegar lá, tu vai conseguir fazer. E assim eu fui me cercando de amigos e de outras pessoas mais experientes e consegui ficar lá editando por 23 anos, então eu acho que deu certo. Quem trabalha no rádio, na TV, eles estão sempre a milhão, porque trabalham também em mais de uma empresa, e as notícias acontecem muito rápido e tu tem que estar sempre conectado. Na tua área, tu também tinha esse estresse de ter que estar sempre conectado, ver o que está acontecendo, deu uma tragédia, deu um acidente, bloquearam uma ponte, como é que funciona? Eu posso citar vários exemplos dessas coisas, mas, como o meu colega André Machado falou, é uma adrenalina muito boa e o jornalismo me deu esse pique também, esse norte, assim, de eu saber que naquele momento eu preciso ser profissional e eu tenho que me centrar e buscar levar essa informação para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor. Então eu sou o profissional responsável por isso, para chegar a essa melhor informação. Então a emoção tem que vir depois, né? Naquele momento é a razão que tem que falar mais alto. É claro que para um repórter, por exemplo, que está lá presenciando no local alguma coisa, é muito difícil tu conter a emoção.
E não tem problema isso. O locutor também, quando ele está lendo aquela notícia, ele faz um esforço muito grande para não se envolver, o âncora, tudo mais. Mas a gente tinha que fazer isso muito rápido, tu tem que buscar informação, organizar, o editor tem que fazer isso. Imagina, tu lida com um monte de fontes de informação diferentes, depois com a internet, mais ainda. Antes a gente tinha o telex, tinha que buscar o telex, tinha as agências, tinha os repórteres, e todo mundo querendo entrar no correspondente, né, fazer parte daquele noticiário, e tu tendo 10 minutos para colocar todas as informações. Então era muito estressante, e eu ainda tinha um fator a mais, digamos assim, porque eu editava o correspondente das 18h50, que logo após entrava a Voz do Brasil. E daí não podia estourar, digamos assim, o nosso jargão não podia estourar, então tinha que estar sempre ali cuidando, e a gente ficava lá cuidando dos bastidores, e daí alguém queria dizer, mas tem que entrar essa informação, não pode deixar de lado, e a gente ia lá, colocava, e quando terminava, dizia assim, nossa, deu tudo certo, sabe? Era um alívio. Falando daquela questão de ter que estar sempre conectado. Ainda não tinha a internet, as coisas, era o radinho de pilha, e eu assim, ó, minha filha pequena, e eu 9 horas da manhã eu dando banho nela para depois levar para a escolinha, e eu ficava escutando, levava o radinho de pilha pro banheiro para eu ficar escutando o correspondente das 9, porque depois à tarde eu tinha que dar continuidade àquelas informações, né? Então assim, ó, realmente a gente tem que estar sempre bem informado. O jornalista tem que estar bem informado, porque ele vai repassar informações. Em relação às notícias, né? Exatamente. E nesses 26 anos de profissão na Guaíba, né? Qual foi assim a situação, a notícia que mais te emocionou, que mais te marcou, que tu tivesse que preparar? Teve assim uma que envolveu crianças, que foi um incêndio em Uruguaiana, se eu não estou enganada, que era numa creche, e as crianças morreram abraçadinhas. Então aquilo assim sempre me marcou muito, aquela coisa assim, né, deles, aqueles pequenininhos ali tentando de alguma forma, de repente, se sobreviver, e não conseguiram. Isso me marcou muito. E a gente teve a tragédia da TAM, que foi assim uma coisa, nós estávamos ali acompanhando o finalzinho do noticiário das 7, local, e daqui a pouco vem aquela informação que caiu o avião, que não se sabia se tinha caído, se não era, como é que é. Então tu tem que montar toda uma logística, né, para a equipe. E o incêndio da Kiss, isso me marcou profundamente, assim, porque primeiro eu cheguei no plantão muito cedo, né, eu era a primeira a chegar no plantão, era editora, então eu cheguei no plantão e o operador me informou, aconteceu uma coisa muito grave em Santa Maria, um incêndio, a gente não sabe exatamente o que é, mas aconteceu. Então ali eu já comecei a mobilização. Depois um produtor que nem estava no plantão, mas já começou também a se mobilizar para colocar a informação no ar. E eu tive que, a equipe era eu. Não tinha mais ninguém ali naquele momento. Então eu tinha que saber, e agora o que eu faço? Eu vou primeiro pro ar com esse colega, ligo para Santa Maria, vou pro ar com esse colega, eu vou cuidar do site, eu vou ligar para as outras pessoas para antecipar e vir. E então assim, ó, a informação no ar é o mais importante, então eu vou pro ar, né? Uma coisa que eu não costumava fazer, eu não era da linha de frente, eu era dos bastidores, mas nessa hora tu é jornalista, tu faz o que tem que fazer. E eu fui pro ar com esse colega, tomei as decisões que tinha que tomar, juntamente com esse produtor que me ajudou. E naquele momento, assim, foi só envolvimento, né? Só envolvimento, só fazendo as coisas. E depois, em seguida, eu entrei em férias. E quando eu entrei em férias, ainda se falava muito sobre a Kiss. E eu tive que escrever um texto sobre aquilo para me exorcizar daquela emoção, daquela coisa. Foi a maneira que eu encontrei de parar de pensar um pouco naquilo tudo, todas aquelas informações que eu recebi, toda aquela tristeza, toda aquela angústia. Outra coisa foi quando morreu o Ayrton Senna. Assistindo a corrida lá, porque plantão novamente mais calmo, né? E daqui a pouco aquela informação toda. E eu grávida. Foi 1º de maio, a Carol estava prevista para nascer no final de maio. E eu com aquela barriga, correndo de um lado para o outro, botando informação, e meus colegas diziam, não te agita, mas não tem como desenvolver primeiro ali.
Então daí naquele domingo, quando eu fui para casa, eu passava a mão na barriga e dizia, eu não sabia o sexo do bebê, eu dizia assim, desculpa mamãe, hoje a mamãe teve que trabalhar mais do que o normal, né? E então depois vem aquilo ali, eu sentia que o bebê se mexia muito, né, e coisa. E acho que isso tudo antecipou o meu parto, porque a Carol acabou nascendo no dia 8 de maio, né? Antecipou em mais ou menos 20 dias o parto. Sim. Então teve aquele envolvimento profissional ali, mas também teve algo emocional que levou até a antecipar um parto. Tu achas, Kátia, que tem alguma área do jornalismo que gera mais estresse, mais tensão, mais ansiedade? Ou em todos os segmentos o nível de estresse se equivale? A questão, acho que não é uma função que exija mais, que tenha mais estresse ou coisa. O jornalismo em si, ele é essa adrenalina boa, mas também principalmente hoje em dia, que tu tem que ser um multimídia, tu tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, o que às vezes parece que se perde um pouco da qualidade em função da instantaneidade. Então, não se tem mais muito uma divisão de tarefas no jornalismo. Na verdade, hoje, tu tem que fazer tudo. Tu vai pra rua, tu vai gravar o vídeo, tu vai entrar no ar, tu vai escrever o texto e, de certa forma, tu vai editar aquilo ali, porque tu já vai adiantar o serviço do teu colega que está lá. Nós ainda temos as funções distintas, mas cada vez mais o profissional é exigido de fazer isso, né? Nós temos, assim, cada vez mais o jornalismo impresso se diluindo, né? Então tem que buscar alternativas e daí essas pessoas fazem outro tipo de coisa e normalmente então também tem no próprio jornalismo impresso, já temos os sites, né, que tem mais procura do que o jornalismo impresso, mas são os mesmos profissionais que fazem tudo isso. O envolvimento emocional é aquilo, o repórter ele vai demonstrar provavelmente na hora, assim, se ele está diante de uma situação, conforme ele for, ele não vai conseguir conter às vezes um choro, ele vai falar com voz embargada ou uma coisa assim, e isso não é problema nenhum, porque é um ser humano que está ali também. E tem o âncora também, né, que ele precisa passar aquela informação. A gente tem essa situação de perder colegas, né, em acidentes ou na própria exercício da profissão, e vai ter que dar aquela informação também. Então ele normalmente mantém uma postura, né, mais séria e coisa, mas ele demonstra a sua emoção também. Não é errado isso, não tem problema nenhum. Então, assim, o estresse é geral. Cada um na sua função sempre tem esse estresse, mas uma adrenalina muito boa também, porque o jornalismo tem essa função social de levar informação, de ser voz de quem não tem voz, né? Então isso gratifica muito. E às vezes a gente sai de lá assim, nossa, respira, né? E aquilo dá um alívio, acabou, né? Vou fazer outra coisa, vou ler um livro, vou me desconectar, digamos, vou tentar pelo menos me desconectar. Mas é muito gratificante. Kátia, tu já estás aposentada, né? Não lembro quanto tempo faz que tu te aposentasse. E como é que foi tu sair dessa adrenalina, desse ritmo acelerado, para uma vida mais pacata, mais tranquila? A gente disse que o jornalismo não sai da gente, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de escrever, então eu sempre escrevi, eu entrei como redatora, né? Procurando sempre aprimorar o meu texto. E eu continuo contando histórias de outras formas, né? Eu acho que a gente tem sites, tem blogs, né? Tem as próprias redes sociais, que eu procuro sempre de alguma forma escrever, compartilhar coisas que eu acho importante. E depois dos 50 anos, eu digo assim, não tendo mais, sempre tendo trabalhado em redação, sempre fazendo a mesma coisa, tu me propôs essa parceria e eu acabei me desafiando, achando que eu não conseguiria, porque eu já estava há um tempo fora do mercado, e eu reencontrei, né, esse desafio do jornalismo, de alguma forma, de fazer outro tipo de coisa, a divulgação, e texto e pesquisa, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e então eu acendi a minha chama de novo, digamos assim, e saí da minha aposentadoria precoce, e comecei a fazer esse tipo de trabalho contigo, e eu acho que foi muito desafiador e muito gratificante também, uma outra coisa, um outro caminho. No ano retrasado, tu lançasses na Feira do Livro. Foi um livro que eu li muito rápido,
porque ele me reportou muito a minha infância, né? Falasse no início da nossa entrevista no correspondente Renner, né? E isso lá em casa ninguém não podia nem se respirar na hora do correspondente Renner, porque meu pai tinha que ouvir o correspondente Renner, né? Então a gente tinha que todo mundo ficar quieto. E assim, o teu livro foi muito gostoso de ler, porque a gente vai revivendo, a gente já passou dos 30, né? A gente vai revivendo Porto Alegre, as coisas que aconteceram. Eu escrevi um livro, na verdade foi uma biografia, que não é uma biografia linear sobre o Milton Ferretti-Jung, o locutor do correspondente Renner, né? Que ficou marcada, aquela voz maravilhosa. E foi a pessoa com quem eu mais trabalhei na rádio, na verdade, né? Era mais ligação, eu tinha que editar para o Milton Ferretti-Jung ler o noticiário, que me honrava muito. E daí eu decidi escrever, eu tinha muito material, eu sempre guardei muito material, eu sou uma pessoa saudosista, eu gosto disso. Eu guardei cartas de ouvintes, material sobre a rádio. E eu queria, de certa forma, quando eu saí de lá, homenagear esse período todo que eu vivi lá e convivi com essas pessoas, com esses colegas. Então eu resolvi homenagear o Milton e, por tabela, homenagear a rádio e outros colegas também. Eu fiquei muito feliz com o resultado que eu consegui com a obra, porque realmente, como tu relatou, as pessoas me diziam assim, tu humanizou o Milton, e não era um livro só para jornalistas, não é uma obra só para estudantes de jornalismo que querem saber mais sobre o Milton, sobre a rádio. É uma obra sobre o homem Milton Ferretti-Jung, como ele chegou nessa cidade, como ele começou a história dele, né? Então, coisas que muitas pessoas não sabiam. E no dia da sessão de autógrafo, para mim foi extremamente gratificante, porque foi uma reunião de amigos. Nós acabamos ficando mais tempo na sessão de autógrafo, porque o Milton estava ao meu lado, as pessoas ficavam felizes de estar ali reencontrando ele e de participar daquele momento, né? E as pessoas chegavam, se abraçavam na fila e os colegas se reencontrando. Então, para mim, eu fiquei muito feliz com essa reunião de amigos, que foi aquela celebração do 15 de novembro, um feriado, e as pessoas, muito quente, as pessoas estavam lá. E então isso me gratificou muito, me gratifica até hoje de ter feito essa homenagem para o Milton, uma figura tão importante, e de ter eternizado esse ícone do rádio. Gol, 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 um grito inesquecível na voz do rádio, porque junta as duas coisas, o esporte, porque ele foi locutor esportivo por muito tempo, e também a narração de notícias. Realmente, lembro que na Feira do Livro tinha uma fila enorme para pegar autógrafos, né? Tinha vários colegas teus e a gente via a empolgação deles, a emoção de alguns que já não se viam há algum tempo, né? Eu penso que isso é muito gratificante para ti. E anteriormente tu falasses que eu te convidei para parceria, né? E eu vou te dizer que eu convidei porque eu sabia a profissional que tu eras, já te conhecia. Então, e a capacidade, sim, de desenvolver esse trabalho, né? E realmente, todos os eventos que tu fizesses, tivemos um bom resultado, e eu fico bem feliz com isso. E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para a entrevista e continuarmos a nossa parceria. Foi muito bom. Tivemos um outro olhar de jornalista, diferente do André, que são duas áreas distintas, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Não deixe de assinar meu canal se você gostou. Se inscreva lá, dá um toque no sininho para receber os avisos de novos vídeos. Um abraço e até mais.